Olá, bem-vindo ao canal Mentes Curiosas. Não é porque você consegue segurar um objeto com suas mãos que sempre vai saber para que ele serve e por que foi feito. A história da humanidade é cheia de eventos e objetos intrigantes que não sabemos para que servem ou sua origem. Por exemplo, você já ouviu falar do dodecaedro romano? E quanto à Pedra Esperanza? Várias descobertas podem indicar que a humanidade nos tempos antigos pode ter sido bem mais avançada do que pensamos. Vamos ver estes e vários outros artefatos misteriosos nesse vídeo dos 7 artefatos misteriosos que ainda não entendemos. Número 7. O parafuso de Lance Hall. Esse objeto misterioso foi descoberto em 2002 e se trata de uma rocha datada em torno de 300 bilhões de anos. Ela foi descoberta na montanha Amazong, área da fronteira nas províncias de Gansu e Xinjiang, na China. Apesar desse tipo de rocha ser bem comum na área, arqueologistas encontraram em uma rocha específica um pedaço de metal rosqueado, lembrando um parafuso moderno. Um objeto similar foi descoberto na Rússia em 1990 e ambos aparentemente vêm de períodos pré-históricos similares. Seriam estes objetos evidências de civilizações antigas com grande avanço tecnológico? E se for verdade, o que aconteceu com essas civilizações? Número 6. Os tubos Baigong. Na província de Qinghai, na China, existe uma estranha coleção de encanamentos de metal que assustou pesquisadores que estavam estudando suas origens. Descobertos inicialmente por um grupo de paleontologistas americanos, esses tubos vão em direção ao Monte Baigong a partir de um lago de água salgada ali perto. Até então nada de estranho, porém, de acordo com estudos, a área onde esses tubos foram encontrados é um local considerado inóspito, onde nenhuma comunidade humana conhecida até hoje existiu, e a teoria de que esses tubos tenham origem natural foi descartada pela sua forma incrivelmente uniforme e seu arranjo. Além disso, o topo da montanha onde os tubos se conectam lembra a forma de uma pirâmide. Em 2007, o Jornal da China fez uma reportagem afirmando que alguns desses tubos eram radioativos. Agora o governo chinês fechou o local ao acesso e impede qualquer investigação a mais desses objetos. Qual seria o motivo? Estariam tentando proteger potenciais turistas de perigo de radiação? Ou existe uma explicação mais intrigante por trás desse mistério? Número 5. O maquinário antigo. Esse objeto foi descoberto por um homem chamado Dmitry, que estava minerando carvão na região de Vladivostok, na Rússia, em 2013. O objeto, de forma estranha, parece feito pelo homem, lembrando parte de uma engrenagem bem parecida com as presentes em microscópios e outros instrumentos eletrônicos. O fato intrigante é que os depósitos de carvão dessa região são datados em aproximadamente 300 milhões de anos, e o pedaço de metal encontrado nesses depósitos aparentemente tem a mesma idade. Quando os geólogos fizeram testes com o metal para avaliar sua composição, descobriram também que o objeto era composto de 98% de alumínio e 2% de magnésio, implicando que foi algo criado artificialmente. Se esse objeto tem cerca de 300 milhões de anos e nessa época não existiam humanos andando pela Terra, então o que ou o que criou esse objeto? Número 4. Os dodecaedros romanos. Esses objetos foram criados pelos romanos cerca de 200 a 300 anos depois de Cristo. Esses artefatos são feitos de bronze ou pedra, além de serem cobertos em uma mistura de signos do zodíaco e símbolos indecifráveis até o momento. O primeiro foi encontrado em 1739 e desde então foram encontrados mais 115 desses artefatos, e mesmo assim não se tem ideia do seu propósito. Esses artefatos foram encontrados por grande parte da Europa, porém a literatura e imagens romanas conhecidas não mencionam em lugar algum esse objeto ou algo parecido. Artefatos parecidos, porém feitos de ouro, também foram encontrados na Ásia, porém assim como os da Europa, nenhum propósito ou história sobre esses artefatos foi confirmada. Qual seria a utilidade desses artefatos? Seriam utilizados para decoração ou algo mais elaborado? Número 3. A Pedra Esperanza. Esse artefato foi descoberto em 1909 pelo major do exército americano Frederick Barham e seu associado Charles Frederick, no Vale Yaqui, no México, e foi identificado de origem maia. A lenda diz que essa pedra caiu do céu e foi esculpida por humanos, o que é plausível. Porém, o fato mais intrigante desse objeto não é sua origem, mas o que foi esculpido na pedra. A descrição da pedra é uma rocha escura e de origem ígnea, de 2,5 metros, com símbolos que incluem uma volta, que é um tipo de estrutura antiga utilizada, por exemplo, na arquitetura romana, e uma suástica. Sim, uma suástica. Antigamente a suástica era um símbolo mais associado a religiões hinduístas, que a usaram desde 200 a.C. Então, não existe relação ou fundamentos para nada relacionado ao nazismo. Porém, ainda não existe explicação de como os maias usavam esse símbolo, pois, de acordo com a história, eles nunca fizeram contato com civilizações da cultura hindu ou romanas. Será possível que essas civilizações antigas tiveram mais contato entre si do que o que pensávamos? Número 2. A Bateria de Bagdá.
Descoberta na região de Bagdá em 1936, se trata de um pequeno jarro de barro, uma vara de ferro e um cilindro de bronze. Separados, esses objetos não apresentam nada de interessante, porém, quando montados corretamente, se tornam uma bateria rudimentar. Alguns podem argumentar que se trata apenas de um jarro para guardar documentos antigos, porém, réplicas desse jarro foram utilizadas e foi comprovado que geram pequenas quantidades de eletricidade. Esse artefato é datado em mais de 2000 anos de idade e tecnologias que produzem eletricidade estavam muito longe de serem desenvolvidas. Apesar disso, todos os componentes para criar tal artefato já estavam disponíveis. Vinho, vinagre ou um líquido cítrico poderiam ser utilizados como solução eletrolítica para fazer essa bateria viável. E quando você se lembra que essa região da antiga Mesopotâmia foi responsável pelo desenvolvimento da escrita, matemática, medicina, astrologia e a roda, é ceticismo acreditar também que poderiam ter sido responsáveis pela primeira Duracell? Número 1. Os artefatos de Quimbaya. Quando você observa esses objetos ornamentais dourados, você imediatamente nota a semelhança com aviões, pois eles apresentam asas e trem de pouso. Até hoje não se sabe para que esses objetos eram utilizados, o que sabemos é que são extremamente detalhados e bem projetados. Em 1994, dois alemães chamados Peter Belten e Konrad Lovers criaram versões protótipos de aviões de controle remoto baseados no modelo dos artefatos de Quimbaya, chegando à conclusão de que esses objetos eram representações de máquinas que poderiam voar, pois seus protótipos funcionaram perfeitamente. Algo impressionante considerando que esses artefatos foram criados há mais de 1000 anos atrás. Esses artefatos foram descobertos na Colômbia e inicialmente se acreditavam que os criadores desses objetos estavam tentando representar pássaros, lagartos e insetos. Porém, sua inspiração e propósito intrigam cientistas e pesquisadores até hoje, depois da descoberta que esses objetos tinham um design tão aerodinâmico e tão eficiente. E estes foram os 7 artefatos misteriosos. Se gostou, deixa um like. E se você gosta de astronomia, veja o último vídeo sobre os 5 mistérios do espaço. Se inscreva no canal para mais vídeos curiosos e para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e tudo de melhor sempre!